Oi, tudo bem com você? Meu nome é Renata e hoje eu vou te contar um relato sobrenatural. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha o vídeo. E se você tiver algum relato sobrenatural para me contar, vem aqui na descrição do vídeo que vai ter o e-mail para você mandar o relato. E também me segue nas outras redes sociais que está na descrição do vídeo. O título do relato é O Homem no Armário. Esse título é bem engraçado, né? Essa é a história sobre a casa em que eu morei até os 8 anos. Moravam 2 famílias naquela casa: o meu tio, minha tia e os meus primos no andar de cima. E a minha família: pai, mãe, eu e mais 3 irmãos. No andar de baixo, várias coisas estranhas aconteceram enquanto morávamos lá. Algumas delas eu presenciei. A primeira coisa estranha que eu me lembro é de ter acontecido foi quando a minha prima e eu, ambas com 5 anos, estávamos brincando com um baralho no andar de cima, na sala deles. Se você olhasse para a janela da sala, de um lado havia um armário embutido e do outro uma entrada para o que era uma espécie de sótão, onde nossas famílias guardavam um monte de tranqueiras. A escada era um pouco íngreme e seguia o contorno da parede. Enquanto estávamos lá brincando com as cartas, meus pais e os dela subiram correndo a escada, com meu tio vindo por último com uma pá na mão, e foram para o sótão. Depois de alguns minutos, todos desceram e nunca disseram uma palavra para mim ou para minha prima sobre o que tinha acontecido. Achamos tudo aquilo bem estranho. Mais tarde, eu descobriria que a minha tia tinha ouvido uns barulhos estranhos em cima dela, enquanto estava na cozinha dela, no andar de cima. Como se estivessem empurrando os móveis que ficavam grudados lá. Como se estivesse empurrando os móveis que ficavam guardados lá. Depois de revistarem tudo, não acharam nada. Minha mãe me contou isso no ano passado. Uma das minhas primas, cujo quarto ficava em cima do meu e do da minha irmã, tinha pesadelos frequentes sobre um homem saindo do armário dela e ficando em pé ao lado da cama, noite após noite. Nós a ouvíamos gritando e logo depois minha tia e meu tio corriam para o quarto dela para acalmá-la. Depois de ela ter passado por 2 psicólogos, decidiram que ela não tinha nenhum problema, que era uma adolescente saudável e sadia, mas não descobriram uma razão para aqueles pesadelos. Um dia, meu irmão e eu fomos para o porão e ficamos bem apavorados. O porão tinha 2 partes. Uma era a garagem e a outra tinha uma sala onde ficava uma TV, uma mesa de sinuca, um sofá e uma poltrona, que minha prima dizia ser a cadeira do bicho-papão. Nessa tarde, estávamos nessa sala vendo TV, quando as bolas de sinuca começaram a se mover sozinhas e a bater uma nas outras. Eu era nova na época, mas sabia a diferença entre bolas rolando por causa da mesa torta e bolas rolando por causa de outro motivo. Nós não chegamos a ver as bolas realmente se movendo, mas ouvíamos o taque delas batendo uma nas outras.
e sempre que olhávamos, elas estavam em um lugar diferente. Até hoje, meu irmão olha para mim e diz: tac, tac, tac. E eu sei exatamente o que ele quer dizer com isso. O pelo da minha nuca se arrepia inteiro. Um pouco antes dessa tarde, meu irmão, que estava comigo lá, estava vendo TV na sala ao lado da garagem. Ele estava sozinho lá embaixo, enquanto o resto de nós brincava na cozinha, enquanto minha mãe preparava o jantar. De repente, começamos a ouvi-lo gritando desesperadamente lá embaixo. Ele estava em pânico. Minha mãe desceu correndo para ver o que tinha acontecido. E quando chegou lá, a porta da sala estava fechada. Ela abriu a porta e estava tudo escuro lá dentro. Ele estava encolhido no canto da sala. Minha mãe o pegou no colo e perguntou o que tinha acontecido. Ele apontava para a poltrona e dizia que o bicho-papão tinha apagado a luz. Depois daquele dia, ele começou a chamar a poltrona de cadeira do bicho-papão. E nunca mais sentou nela. Alguns anos depois, minha prima, que tinha os pesadelos, se mudou da casa, assim como todos nós. Pouco tempo depois, um ex-namorado dela acabou comprando a casa dos meus tios. Mal ele sabia o que estava vindo de presente junto. Ele não conseguia alugar o apartamento do andar de cima, porque as pessoas diziam que não gostava de algo lá dentro, mas ninguém conseguia explicar exatamente o que. Algum tempo depois, uma amiga do trabalho estava contando que tinha alugado uma casa, mas achava que o lugar era assombrado. Ela começou a descrever o local e falou daquela estranha sensação que sentia quando entrava no quarto grande de frente. Achei aquilo estranho e perguntei o endereço. Era a casa em que eu tinha morado quando era criança. Quando contei para ela o que minha família e eu tínhamos passado naquela casa, ela acabou se mudando e arranjou outro lugar para ficar. Minha mãe me ligou outro dia e disse que tinha uma notícia que talvez eu não quisesse ouvir. O ex-namorado da minha prima, Anthony, minha mãe era amiga da mãe dele, que tinha comprado a casa dos meus tios. Havia alugado o andar de cima para uma família. Depois de apenas 10 dias, ele recebeu uma ligação deles dizendo que tinham saído da casa e que não voltariam mais. Disseram que mandaria alguém apenas para buscar as coisas. Eles relataram que qualquer pessoa que dormisse no quarto grande de frente via um homenzinho saindo do armário embutido e ficando parado ao lado da cama. Medo. Algumas coisas estranhas também aconteceram com Anthony. Uma vez ele estava andando pelo porão quando uma vassoura começou a flutuar atrás dele. Em outras ocasiões, ele encontrava pequenos cortes na beirada das cortinas da casa. Uma vez ele viu pegadas pequenas em uma mesa empoeirada que tinha um abajur em cima, no andar de baixo da casa. Quando subiu para o andar de cima, encontrou a mesma pegada espalhada por todos os lugares onde havia poeiras. Depois de algum tempo, Anthony vendeu a casa e desde então ela está esquecida. Os atuais donos simplesmente parecem ter se esquecido dela e não cuidam nem um pouco do lugar. Agora, a casa realmente parece uma casa fantasma.
mais 2 coisas sobre a casa. Meu irmão arranjou uma namorada que dizia ser meio psíquica. A apresentou à nossa família. Ela nunca tinha visto a minha prima, que tinha os pesadelos, e não sabia nada da história dela. Depois de algum tempo conversando, minha prima comentou que todos nós morávamos juntos em uma casa. A namorada do meu irmão olhou para ela e disse: "Você passou por uns maus bocados naquela casa. Foi por causa do homem pequeno, né?" Elas conversaram mais um pouco sobre o assunto, mas eu não sei o que foi dito. Disseram apenas que o que conversaram ficaria somente entre elas. Outra coisa estranha é que, quando os meus tios compraram a casa, encontraram no sótão uma Bíblia, um pote com água benta e um pratinho com hóstia. Imagino o porquê. Aí ela termina com tac, 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 que é as bolinhas, né, que batiam na mesa. E o relato termina aqui. Eu fiquei com medo porque quando eu gravo esse relato, normalmente eu tô sozinha em casa. Aí eu fiquei com um pouco de medo agora. Me fala aí nos comentários o que vocês acharam do relato, né? Me diz aí o que vocês acharam, se vocês gostaram, se vocês já tiveram uma experiência assim. E se vocês já tiveram uma experiência assim ou alguma experiência sobrenatural, me manda no e-mail que tá na descrição. Muito obrigada por assistirem até aqui. Um beijo e até o próximo relato. Tchau, tchau.